Pessoal, a todos que estão nos assistindo, bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, agradeço à ANAP pela facilitação desse evento tão importante que vai discorrer sobre modelos de remuneração que garantam bons desfechos assistenciais e financeiros, né? Tema atual, importantíssimo, fundamental para a sustentabilidade do nosso setor, né? Antes de começar, eu queria deixar claro, deixar bastante claro com vocês que a gente quer um evento super participativo, né? Na medida que vocês quiserem fazer perguntas, colocar informações, deixar claro as aspirações, os entendimentos que vocês têm sobre isso, fiquem super à vontade, a gente está aqui para ouvi-los, né? Hoje nós contamos com três palestrantes, depois eu vou apresentá-los devidamente. E antes de apresentar, eu queria fazer uma introdução rápida para falar um pouco do momento atual que o nosso setor está vivendo, né? Eu remeti, pessoal, ao último CONAP, numa pesquisa que foi feita, uma pesquisa bastante interessante, na qual os gestores de saúde, os nossos colegas de todos os hospitais, gestores, diretores, enfim, colocaram apontaram que 82% desse grupo apontou que, de fato, a gente está vivendo uma grande crise no setor, né? É uma crise sem precedentes, identificada não só por pessoas e por profissionais da área de saúde, né? É comum a gente discutir com bancos, com organizações, com instituições financeiras ou com outros segmentos de atividade que deixam claro que a gente vive, de fato, um grande problema. 90% desses líderes apontam que nós precisamos fazer transformações profundas no setor. Quando dizemos transformações profundas, a gente está envolvendo toda a cadeia de saúde. Naturalmente, normalmente, a gente isola os componentes, os atores principais, mas naturalmente, eu acho que é importante a gente analisar a saúde de uma forma muito ampla, e entender como funciona a cadeia de valor, né? Alguns pontos, né? Necessidades de modelos de relação entre as operadoras e os principais atores. Falta de investimento é um ponto absolutamente importante, sobretudo agora no que se diz e no que a gente tem debatido com mais frequência, atenção primária e medicina preventiva. O aumento dos custos, ninguém escapa desse problema e desse processo, que é sistemático. A ausência de um ecossistema integrado de dados e o envelhecimento populacional. O Brasil é um país muito jovem, mas está envelhecendo rapidamente, né? Só que sempre faço essa avaliação com um contraponto importante. Do outro lado, saúde responde por 9, quase 10% do PIB no Brasil, né? Então, os gastos em saúde chegam a quase 900 bilhões de reais. Então, tem muito dinheiro circulando e tem uma questão importante que é encontrar formas de melhorar a eficiência do gasto. O Brasil é o terceiro maior mercado de saúde privada do mundo, é o oitavo mercado global de saúde, sexto mercado farmacêutico do mundo, né? E nós temos mais de 6 mil hospitais no Brasil, com mais de 20 mil centros de diagnóstico, né? Então, como é que a gente, entendendo que há um potencial absurdamente grande, existe dinheiro circulando, como que a gente faz com que esse risco seja compartilhado e a gente consiga sair do outro lado, né? Diante disso, o tema que foi colocado para que a gente possa debater aqui é um tema absolutamente importante, que diz respeito aos modelos de remuneração e diz respeito também a como isso gera eficiência assistencial e financeira, né? Como eu disse para vocês, a gente conta com três pessoas, três executivos da área, que eu tenho o maior prazer aqui de dividir a mesa, né? A nossa mesa virtual. Eu vou apresentar rapidamente as pessoas, né? Eles têm currículos vastos, pessoal, mas eu vou fazer um resumo, da trajetória profissional deles. Primeiro, Daniele Curtinov. A Daniele é diretora comercial do Hospital Mãe de Deus, é administradora de empresas com MBA em Gestão Econômica e Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. 25 anos de experiência em saúde, mais de 20 no sistema Unimed, sendo superintendente de provimento de saúde na Unimed Porto Alegre por 10 anos. Também foi superintendente executivo na Unimed Juiz de Fora por 2 anos, né? Então, a Daniele vem trazer a sua contribuição com foco no Mercado do Sul, no Hospital Mãe de Deus, né? Teremos também o Rogério Pontes, que é diretor administrativo e financeiro do Hospital São Lucas, da PUC Rio Grande do Sul. Rogério é um profissional paulistano, mas radicado aí no Sul.
fazendo um trabalho muito importante, é mestre em Finanças e Controladoria também pela Fundação Getúlio Vargas, tem formação de conselheiro em Administração pela PUC Paraná, pós-graduado em Auditoria e Compliance pelo Centro Universitário São Camilo e em Acreditação, Qualidade no Serviço de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O Rogério traz uma experiência interessante e tem um olhar muito forte também na questão financeira, em como que isso se dá na outra ponta e, obviamente, nos elementos que a área financeira pode contribuir dentro desse contexto. Também contaremos com a Silvia Valera, que é gerente comercial do Hospital Nipo Brasileiro aqui em São Paulo. A Silvia é enfermeira formada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, tem MBA em Administração de Planos e Seguros de Saúde, pós-graduação em Codificação, vejam, gente, é uma área super importante, Gestão da Qualidade e Governança Clínica baseada em DRG. Também tem o título de especialista em auditor em saúde, reconhecido pela ABEA, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. Também é fundadora e vice-tesoureira da ABEA e tem 28 anos de vivência na saúde suplementar em hospitais e operadora de planos de saúde. Então, acho que a gente conseguiu um mix de profissionais extremamente experimentados que podem trazer não só a experiência nos vários segmentos de atuação, nos segmentos mais fortes de atuação, como trazer uma visão mais integrada a respeito do tema e a respeito do nosso desafio. Então, eu queria começar com a Daniele. Daniele, queria começar com a tua apresentação. Nós vamos, pessoal, ter apresentações aí em torno de 20 minutos, 25 minutos, de forma que sobre um tempo ao final para que a gente possa não só fazer as nossas perguntas, perguntas que podem ser dos temas referentes ou perguntas de curiosidades que vocês possam ter a partir das instituições que os nossos palestrantes representam, como também opiniões e manifestações de vocês de qualquer ordem. É muito importante que vocês possam participar e contribuir nesse nosso evento. Ok? Daniele, você está com a palavra. Bom dia, obrigada, Carlos. Um bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui. Acho que vou trazer um pouquinho do olhar de mercado aí, uma experiência específica aqui no Hospital Mãe de Deus e contribuir também e contar com a contribuição de vocês, né? Se puderem compartilhar os cases, fazer as perguntas para que a gente possa também estar somando aqui. Então, vou compartilhar minha tela. Então, assim, modelos de remuneração, qualidade assistencial e desfecho clínico, trazendo um pouquinho do Hospital Mãe de Deus, né? Quem somos, aonde estamos? Estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Somos um hospital originalmente com 312 leitos na sua unidade principal, 208 leitos de internação, 60 leitos de CTI adulto, 16 leitos de unidade de cuidados especiais, 18 leitos em CTI neonatal e 18 de maternidade. Temos aí 16 salas no centro cirúrgico, né? E outras salas especiais aí pelo hospital. Não quero me focar muito nisso, quero trazer um pouquinho mais de contribuição. O Hospital Mãe de Deus tem Daniele, também... desculpa te interromper, mas eu acho que a gente está vendo a apresentação errada. Não, agora sim, Daniele. Acho que é assim. Isso, agora pronto. Perfeito, desculpa. Pronto. perfeito, Tá? ótimo. Então, assim, aqui as questões do hospital e aqui as nossas outras unidades, então. A gente tem uma unidade que é um centro de oncologia, que fica bem próximo aqui ao Hospital Mãe de Deus, tem a unidade de radioterapia e a gente tem o nosso Hospital Dia, que é uma outra unidade onde a gente conta com 15 salas cirúrgicas e opera no regime Hospital Dia, que fica na Zona Norte aqui de Porto Alegre. O cenário da saúde complementar, então, como é que a gente da saúde suplementar, como é que nós estamos olhando para esse cenário? Um pouco o Carlos Marçal já trouxe na sua explanação, vou aprofundar aqui o olhar com vocês, tá? A gente está vivendo uma fase de transição demográfica, né? Em 2030 nós seremos o 5º país com mais idosos no mundo todo. Tem uma transição epidemiológica também importante, então, assim, com essa transição demográfica, a gente acaba recebendo mais pessoas com doenças degenerativas, doenças crônicas, né? Um alto índice de pacientes oncológicos também, que nós precisaremos estar aptos a atender esses pacientes com toda a sua diversidade, né?
Tem um desperdício importante dentro do cenário da saúde suplementar, a gente sabe disso, né? De 25% a 30% dos custos, tem pesquisas importantes que nos trazem isso, eles são desperdícios. Em alguns momentos se tratou isso como fraude em saúde, mas isso na essência ele não é fraude, ele é um desperdício de cadeia. Vou deixar para o Rogério abordar um pouco mais isso depois, que é a especialidade aí dele. Né? Temos um alto custo com novas tecnologias e com as margens de todo o setor, uma alta variabilidade, né? Uma insegurança das operadoras, uma necessidade de sustentabilidade dentro do mercado. Essa sustentabilidade tanto para a operadora quanto para o hospital, entendendo que é um sistema, né? Não adianta um ganhar e o outro perder, a gente precisa ver formas de equalizar essa situação dentro do ecossistema em saúde. Né? E entregas de valor realmente aí dedicadas ao paciente, onde a gente possa enxergar o paciente e trazer desfechos que realmente importam para ele. O cenário da saúde suplementar aí, então, ele é um cenário bem desafiador, né? Ele tinha patamares antes da pandemia, onde a gente via operadoras com 84%, 85% de sinistralidade na média. Caiu durante a pandemia, mas quando veio este retorno aí no pós-Covid, índices de sinistralidade bem mais elevados, trazendo dificuldades para as fontes pagadoras, né? Onde a gente fecha o ano de 2023 aí, segundo os dados da ANS, com um sinistro de operadoras de 88%, né? Que a cada R$ 100, 88 são gastos com custo em assistência efetivamente, ficando somente R$ 12 para todos os demais custos que a operadora tem. Então, é preciso que os hospitais entendam também essa necessidade para que a gente possa construir modelos que sejam interessantes. Com isso, né, o que a gente vê nos hospitais também? Uma taxa de glosa subindo, né? Em 2023, a gente fechou aí acima de 8% em taxas de glosa no geral, e um prazo de pagamento que não reduz, né, de fato. Então, a gente não tem nenhuma contrapartida. Aqui eu trago o índice de variação de custo médico hospitalar, que é o índice que realmente da real inflação no sistema de saúde. Então, a gente traz aqui, são dados do ISS, enquanto o nosso VCMH está fechando com 15%, né? Estava em 15% em 2023, a gente tem aí um índice de IPCA, que é o índice que normalmente é reajustado os contratos, de 3,2, uma diferença muito grande e uma necessidade de reinvenção dos hospitais para que a gente consiga se manter. Bom, o que a gente tem que é um passado, mas também um presente, né? Essas visões aqui, elas se confundem muito, mas a gente tem um fee for service, né? Que paga por volume, aonde o risco todo está com a operadora, porque quanto mais o hospital consome, mais gera custo para a operadora, mas consegue repassar todo este custo. Um modelo que está olhando mais que exige mais melhorias no processo de cuidado e medidas de qualidade disponíveis, onde vem entrando alguma questão de desempenho e de valor. Aqui tem bastante questões de DRG olhando e um início de olhar para valor efetivamente que a gente está fazendo. E um futuro que nos traz a necessidade de olhar efetivamente para o desfecho clínico, para aquele que importa, que é o paciente, e um aprimoramento da qualidade do sistema, né, com a coordenação de cuidado. A gente tem infinitos modelos, né, que a gente tem hoje disponíveis para trabalhar, desde o de menor risco para o hospital até o maior risco para o hospital que a gente tem. Hoje a gente tem muitas instituições que utilizam o fee for service, né, acho que é o que predomina. Tem também um modelo de assalariamento, aonde a gente tem um custo de uma remuneração por tempo, ele é um modelo específico que eu não vejo ser muito utilizado aqui. Um orçamento global, onde tem uma transferência orçamentária, digamos, um compartilhamento. Aqui no Sul a gente tem esse modelo de orçamento global com a nossa principal operadora daqui, para alguns hospitais.
Tem modelos de remuneração que são baseados em DRG, né, que já vem trazendo essas questões de DRG, mas ainda utilizando para pagamento por bundle, por pacote, e não acrescendo, em muitos casos, a questão de indicadores de qualidade. Tem o capitation, e aí a gente começa a ver depois alguns modelos de bundles de pagamento, né, que vão inserindo indicadores de qualidade e desfecho clínico para o paciente. Como o Hospital Mãe de Deus está olhando todo esse cenário, né? Nós estamos olhando para o cenário já pensando em valor em saúde. A metodologia do VBHC no nosso escritório de valor, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós montamos um escritório de valor e nós efetivamente estamos trabalhando nele num momento muito forte de transformação cultural e de busca de parceiros para este olhar. Mas nós entendemos que esse é o caminho que deve ser perseguido. Então, toda a estratégia, né, ela vem desde lá de 2006, 2007, não é recente. Começou a se falar naquela época, depois começou lá por volta de 2013 a ter agendas de valor, agendas focadas para isso, mais instituições falando nisso, olhando o que estava acontecendo em nível mundial, e efetivamente, né, um foco mais no escritório de valor, em escritórios que possam estar dentro das instituições fazendo esse olhar específico, né, de pertinência de desfecho clínico para o cliente. O valor, é importante dizer assim, a gente fala em valor, mas ele não deixa de olhar os outros pontos. Ele, na verdade, ele é um somatório, né? O valor, ele engloba a efetividade daquilo que está sendo feito, se tem evidência para se olhar, tem uma questão de custo-efetividade importante, né? Para que a gente consiga também trabalhar evitando desperdício, um olhar intenso para a qualidade e segurança do paciente, eficiência hospitalar, e aí sim a gente pega o valor incluindo isso tudo. Valor em saúde, ele é uma equação, né, de desfechos clínicos, desfechos que realmente importam para os pacientes, que eles não são só os desfechos clínicos com aquele olhar de medicina, mas também com o olhar de percepção do cliente, de sentimento do cliente, de como a gente devolve esse paciente também para a vida normal dele, né, sobre os custos. Então, assim, para fazer tudo isso gerando o menor desperdício possível. E isso, né, essa equação versus a pertinência. Porque, assim, se a gente fizer tudo certinho, se os desfechos foram importantes, se a gente conseguiu ter um custo adequado, mas se a gente realizou uma cirurgia que o paciente não precisava ter feito, isso não é pertinente. Então, nada disso tem valor também. Por isso que tudo começa no problema de saúde do paciente. Então, assim, não é qual é o diagnóstico, é qual é o problema, o que ele está sentindo, o que aquilo está causando para ele, né? E aí a gente vai fazendo a verificação se há pertinência ou se não há pertinência, é a primeira questão, né? Quando é feito o diagnóstico. Havendo a pertinência, ela precisa ou melhorar o desfecho, né? Ou reduzir custos, ou fazer tanto a melhoria do desfecho quanto a redução de custos para que a gente consiga entregar valor. Que eu vou passar, são alguns slides, mas eu vou passar mais rapidamente, né? Então, assim, um conceito a gente precisa migrar culturalmente de iniciativas isoladas, de olhar isolado para um olhar conjunto. O escritório de valor, ele tem essa função de fazer esta união das diversas áreas em prol de um resultado comum. A gente tem dentro da cultura de VBHC 3 pilares importantes. Um pilar que olha para a geração de conhecimento, então, assim, como é que a gente educa, como é que a gente leva essa cultura, como é que a gente leva essa metodologia, como é que a gente pratica uma agenda de valor dentro da instituição e fora dela também, para que a gente consiga estar contagiando o ecossistema ao nosso redor, né? Geração de informação, dados transformados em informações são imprescindíveis para que a gente consiga trabalhar. Transição para novos modelos de pagamento, que isso tudo que está sendo feito tem uma percepção positiva da fonte pagadora e a gente consiga fazer a migração de modelos de pagamento. E uma conexão de pessoas e dados, né? A gente tem que ter dados, mas a gente tem que ter pessoas voltadas para esse novo olhar, para esse novo conceito, que é sair do fee-for-service, migrar por questões de áreas globais, por pacotes, por riscos compartilhados, até que a gente consiga chegar no VBHC de fato. O propósito que nós temos aqui com o nosso escritório de valor é catalisar a implementação da estratégia de inovação
né, que esteja direcionada por valor, atuando como um defensor dos clientes na instituição e desenvolvendo soluções de alto valor agregado, alinhadas a premissas de acolher e resolver, que são os propósitos institucionais do Mãe de Deus, e sustentadas por qualidade assistencial, eficiência operacional e tecnologia. Os nossos principais objetivos com isso é fazer a difusão do conhecimento VBHC no ecossistema do Mãe de Deus e no Brasil como um todo, fazer esse estímulo, criar soluções de alto valor em novos modelos de cuidado e de pagamento. Aí, assim, como tudo acontece, né? A gente pensou em fazer um bundle sobre o joelho. Quando a gente sentou para conversar com a operadora, a gente tem um parceiro importante aqui nisso, que é a Unimed Porto Alegre. Aqui no Sul, a Unimed ela é bem forte, né, e atuante. Também tem um escritório de valor na operadora, então a gente viu toda essa convergência aí atuando. Mas quando a gente sentou na frente da operadora, não era essa a principal necessidade deles e a principal dor. Então, nós ouvimos a necessidade do nosso cliente e rapidamente fizemos a construção de um modelo que atendesse a operadora. Tá? Então, a gente criou um olhar inicial para a coluna, né, que era o principal, para dor lombar e coluna, que era o principal ponto de dor da operadora. E aí ele passa, né? Aqui não é uma coisa simples, é uma construção que eu vou trazer rapidamente para vocês. Então, assim, foram vários desenhos, desenvolvimento de protocolo em conjunto, quais são os critérios de elegibilidade, como é que isso vai ser feito, como é que a gente caracteriza o que entra e o que não entra dentro do bando, quais são os critérios de pertinência na indicação cirúrgica, né? Então, assim, os médicos tiveram que participar ativamente do projeto. A gente precisa também, dentro disso, fazer escolhas na instituição. Então, assim, a gente selecionou médicos que, por indicadores de qualidade, indicadores assistenciais que eles já tinham aqui de eficiência no hospital, puderam estar habilitados para participar do programa. Os outros, eles continuam trabalhando no modelo anterior. Tá? Quais são os critérios que entraram? A gente depois faz toda a compilação desses dados. É feito um acompanhamento e uma coordenação de cuidado do paciente que entra no modelo. A gente utiliza a ferramenta da JustMine para fazer todo este monitoramento. Ele é um bundle da coluna de 90 dias que a gente trabalha. A gente utiliza a iTunes também para que a gente consiga ter um referencial comparativo com outras instituições em nível mundial. São mensurados vários desfechos e isso tudo nos leva para um modelo de remuneração que ainda é um modelo tímido, né? Principalmente quando a gente leva em consideração o percentual pago vinculado a desfecho clínico, que é 3% do valor somente. Tá? Mas, assim, é um primeiro modelo onde todos estão se experimentando, e para mim o principal estímulo que a gente tem para que aconteça mesmo essa transformação para remuneração baseada em valor é melhorar essa parte de desfecho de indicador vinculado à performance, tanto para o hospital, mas principalmente para o médico, para que a gente possa estimular o médico a fazer essa transição também. Aqui o fluxo, a composição de admissão, e hoje nós estamos aqui no Hospital Mãe de Deus, dentro do nosso escritório, trabalhando com duas linhas, uma linha voltada para a coluna e uma linha voltada para câncer de mama. Expandindo o olhar para o problema e não especificamente para o diagnóstico. O primeiro que a gente montou foi bem dentro da necessidade da operadora, então já chegavam pacientes com o diagnóstico pronto, agora nós estamos expandindo isso, né? Uma construção a 4 mãos do hospital e da operadora, levando o conceito a outras fontes pagadoras, né? Levando para o mercado, que a gente tem um grande desafio de ingressar com esse cenário de alta sinistralidade, porque as operadoras acabam se preocupando mais em conter o custo, né, no olhar de curto prazo do que num olhar de futuro. E os nossos principais desafios são a cultura médica, né, um olhar de desconfiança que ainda existe, o risco compartilhado efetivamente, e o hospital assumir como protagonista disso tudo. A mensagem que eu quero deixar é que mudar é necessário, né? Quem deve dar o primeiro passo, que é a grande pergunta. Então, assim, não adianta a gente ficar mais tempo esperando pelo outro, é preciso que a gente tome iniciativa. O principal desafio é a desconfiança que tem no mercado de saúde, né? Desconfiança se vai cobrar certo, se vai fazer o atendimento correto, o que está acontecendo nessa cadeia produtiva.
e a desconfiança do hospital também pelo quais seriam os interesses da operadora. Então, assim, a gente precisa evoluir. A desconfiança nos toma muito dinheiro em operação e em reuniões e agendas desnecessárias. Tá? A mensagem é: seja protagonista você mesmo, transforme o mundo ao seu redor, mas comece hoje. Se ninguém der o primeiro passo, a gente não vai conseguir migrar de fato do modelo que a gente tem hoje para um outro modelo. Deixo aqui meu contato, então, né? Se alguém quiser fazer contato posterior, estou à disposição. E retomo a palavra para o Carlos e para o Rogério na sequência. Ok, Daniele, super obrigado pela tua exposição. Acho que, para mim, avaliando tudo que vocês fizeram, deu para perceber a jornada, que de fato é uma jornada. Fica claro que precisa haver um começo. A questão cultural você enfatizou bastante, e eu acho que é um aspecto a ser explorado, bem explorado. E eu queria fazer uma perguntinha para você, a respeito do VBHC, e depois nós temos uma pergunta de uma pessoa que está participando aqui do nosso evento. Sobretudo voltada à questão cultural, né? Eu queria saber onde você identificou maior resistência na implantação do modelo, né? Ou seja, aí uma pergunta mais voltada para a questão cultural, e olhando para o processo hospitalar, quando eu digo processo, eu avalio a gestão assistencial, a gestão financeira, a gestão comercial, todo o processo que permeia a questão da implantação do VBHC ou de modelos que sejam, obviamente, vitoriosos de implantação de modelos de remuneração, né? Onde você vê, onde estão os maiores gargalos, onde você percebeu os maiores gargalos. Então, a pergunta voltada à cultura, voltada à estrutura hospitalar e uma voltada ao processo. Perfeito. Acho que são duas ótimas perguntas, assim, né? Uhum. A parte cultural, existe uma resistência muito grande ao novo, uma resistência interna dentro do hospital também, né? Principalmente porque a gente deixa de ter um modelo de maior segurança financeira para o hospital, que é o fee for service, e migra para e constrói um caminho para migrar para um VBHC, onde nós precisamos, de fato, ter muita segurança da entrega de valor e qualidade assistencial para que a gente possa ter índices de margens satisfatórios. Então, assim, tem essa resistência interna, e o segundo ponto, para mim, bem importante, é com o time de médicos, porque isso interfere diretamente no modelo de remuneração do médico também, né? E ele começa a ser visto não especificamente como o médico que faz a cirurgia e está tudo pronto, o médico que cuida do paciente está tudo pronto, ele é corresponsável também por toda essa entrega, ele vai ter os seus indicadores mensurados, ele vai ter isso divulgado para a operadora, que também é a fonte pagadora dele. Então, acho que essas duas são as maiores resistências, assim, a interna mesmo dentro do hospital e a do time de médicos, para que a gente consiga fazer essa migração. Tá? Com relação aos processos, a gente vê tanto no VBHC quanto na questão das diárias globais uma mudança, né? Porque tem uma mudança, inclusive, e aí, assim, eu acho que não teria uma área específica, porque quando a gente está falando de área global, por exemplo, a gente precisa ter toda uma alteração na assistência, que entenda que a gente precisa, de fato, fazer o que é melhor para o paciente, sendo mais custo efetivo. E aí a gente tem modelos diferentes, porque a gente tem operadoras em diferentes momentos, e eu preciso transitar, né, fazer escolhas dentro do hospital para que a gente efetivamente seja mais efetivo. No VBHC especificamente, acho que a parte comercial a gente não tem grandes problemas, mas nós não temos um sistema preparado para isso. Então, todo o controle, a coordenação do cuidado do paciente funciona bem, mas todo o processo de faturamento da conta depois, controle desses recebíveis, são o maior desafio que nós temos aqui, né? Como é que a gente coloca isso, que ainda é um volume muito pequeno, dentro dessa trilha diferenciada, e que a gente consegue fazer esse monitoramento e essa conciliação com o operador. A gente já fez um primeiro momento de conciliação com a operadora aqui em Porto Alegre e foi bem interessante, né? Nós
nós participamos, nós conseguimos fazer esse monitoramento e também expandir os movimentos, mas ele acaba gerando uma esteira diferente dentro do nosso processo de faturamento. Acho que esses são os desafios. Perfeito, Daniele, ficou claro o desafio e te agradeço por hora a apresentação. Vamos seguir. Antes de seguir, eu queria passar um recado para todos, né? Eu acabei de mandar uma mensagem aqui no chat. Primeiro, o conteúdo ficará disponível no YouTube a partir do final do mês. A ANAP vai subir todo esse conteúdo e todos podem ter acesso às palestras, às palestras e aos debates que a gente fez aqui, né? Uma outra coisa importante para que a gente possa acessar o certificado, é importante assistir toda a jornada que a gente vai ter no mês de abril, né? As palestras estão acontecendo das 10 às 11h30, então fiquem atentos para vocês não perderem a oportunidade de ter o certificado, né? E também falar para vocês que até no momento a gente está com 332 pessoas participando do nosso evento, o que demonstra o interesse pelo tema, o interesse pelo atual momento do setor, isso é super importante, né? Dani, temos outras perguntas, eu vou fazer mais uma só, pessoal, para dar tempo da gente verificar, ouvir os outros palestrantes, e ao final a gente abre o espaço para vocês confirmarem essas perguntas ou fazerem outras, né? A Leandra Pereira pergunta para você como é composto o escritório de VBHC que vocês montaram e quais as atividades principais que eles realizam, que ele Ok. realiza, né? Nós optamos por, no nosso escritório, deixar ele vinculado ao gerente médico, tá? Então, a gente tem essa transformação, ele está vinculado ao gerente médico, dele participam mais um médico que trabalha especificamente com indicadores de qualidade, já trabalhava aqui no hospital com toda a parte de DRG, e a gente levou isso para dentro do escritório. Nós temos duas enfermeiras navegadoras também, que fazem toda a navegação assistencial, e aqui é importante que o escritório está falando de assistência efetivamente, não é a concierge de navegação, é a enfermeira que está tendo aquele olhar efetivamente para a situação clínica do paciente. E nós temos um analista de dados que trabalha com a gente, full time, que faz este olhar transforma os dados que a gente tem em informações para que a gente possa rapidamente mudar o desfecho. Então, assim, ele é um escritório enxuto que a gente vem trabalhando, esse é o time do escritório. E aí tem todo aquele modelo que trabalha junto à TS, que trabalha junto à área de comunicação, que trabalha junto à área comercial e à área assistencial em reuniões multidisciplinares para que a gente possa estar fazendo o monitoramento e disseminando a cultura. Não sei se Perfeito, concluí, Dani. Carlos, acho que concluí a resposta, Concluiu. né? Isso, Perfeito, ok. perfeito, Dani. Obrigado por hora, obrigado. Pessoal, vamos continuar e vou agora chamar o Rogério para ele poder fazer a sua palestra, complementando, obviamente, o que a Dani está falando, e vamos avaliar um pouco a vivência também e avaliar os aspectos que podem gerar para nós a adaptação a esse grande desafio que são os modelos de remuneração. Rogério, você está com a palavra. Obrigado, Carlos. Obrigado, Dani. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, ANAP, pelo convite para participar desse evento tão importante. Feliz de ver aí a quantidade de pessoas nos acompanhando. Significa que a gente não está sozinho nas dores que a Dani trouxe aqui, mas a gente também não está sozinho, acho que para buscar essa solução, né? Acho que é bem importante que a gente sinta realmente e compartilhe essas dores aqui para que a gente possa encontrar esse caminho, né? Eu vi aqui no chat, né, o Erasmo Caetano, saudação aqui ao Erasmo, né, comentando que há anos realmente se fala, né, dessa questão da desconfiança, dos desperdícios, mas ninguém dá esse primeiro passo, né? Eu estou na saúde, em gestão em saúde há 21 anos, né? Desde que eu comecei como estagiário do administrador do hospital, e lá já se falava realmente, né, dessa problemática toda da saúde, né, e ainda hoje a gente tem passos não tão largos assim nessa direção de melhorar aí o nosso serviço de saúde, né. Eu queria pedir só para a Beatriz puder compartilhar só a apresentação rápida aqui, só para apresentar para vocês, pessoal, o nosso hospital aqui, que eu atualmente
conduzo, o Hospital São Lucas da PUC, né? É um hospital universitário que então nasceu da universidade, né? Da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Há 47 anos, a gente tem aqui um desafio no nosso hospital, que é que no mesmo prédio a gente atende SUS e convênios, né? Então, diferente de outros filantrópicos que têm os seus prédios para cada público, né? A gente aqui tem esse desafio. O que para a gente aqui a gente aprende a lidar com como operar low cost, né? O fato de saber trabalhar para o SUS, né, nos traz aqui esse aprendizado para uma operação mais low cost. Então a gente recebe pacientes aí. Vejam aqui, são os dados de 2024 atualizados até ontem, né? A parte aqui nossa de internações, né? A quantidade de paciente dia que a gente teve, né? Foi 21.500 pacientes dia de convênio e 18.700 de SUS. Então a gente tem aí, né? Um atendimento bem robusto, né? A estes dois públicos, né? Atuamos ali nas linhas de cuidado que estão ali listadas, né? A gente, o Centro de Oncologia, né? A linha cardiológica, né? Fomos o primeiro hospital da América Latina a ter a certificação Quimentum da linha cardiológica, a área de traumato-ortopedia, com o centro da coluna, também no mesmo na mesma pegada ali que a Dani trouxe do Mãe de Deus, né, com a Unimed, né, no projeto de VBHC. Então, a gente tem aqui vários desses serviços aqui que a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência. Então, tem o QR Code aí, quem quiser se conectar no LinkedIn do hospital, né, fica à vontade. Beatriz, pode tirar já a apresentação? Queria só fazer esse disclaimer aqui para vocês conhecerem onde eu estou, né, para poder compreender, né? Esse hospital nosso, ele é integrante daquilo que a gente chama de campus da saúde, né? A gente tem o hospital, tem o centro clínico, tem o centro de reabilitação, tem o Instituto do Cérebro. Então, são vários empreendimentos conectados aí como este grande campus da saúde que a gente chama aqui, com essa conexão forte aí com ensino, pesquisa e assistência. Mas entrando já mais no tema, né, voltando ao tema, tendo apresentado aí para vocês o nosso hospital. Beatriz, se quiser, pode parar de compartilhar a tela. Eu trago aqui, acho que algumas contribuições, pegando os ganchos aí nas falas da Daniele, né, e depois tentando levantar a bola para a Silvia aí também, para o Carlos e para todos no chat aí. Acho que o primeiro ponto, né, acho que pegando esse gancho, né, do que o Erasmo comentou ali no chat, né, de que está todo mundo, né, uma das professoras da minha banca de mestrado foi a professora Ana Maria Malik, né, que ela tem um artigo já um tanto antigo ali na Harvard Business Review Brasil, onde ela fala da cadeia de valor da saúde, né, onde mostra ali, são vários elos, né, na cadeia. Então, você tem as operadoras como intermediação financeira, né, eu falo isso muito aqui no hospital. O boleto que o paciente paga todo mês é para a operadora, né? Então, quem determina o que vai acontecer com o paciente, né? A gente presta um serviço para a operadora, né? Nós temos compromisso com o paciente, mas a gente tem contratos com a operadora, né? E a operadora faz essa intermediação financeira entre quem paga o boleto, que é o paciente ou o empregador, né? E os prestadores, sejam eles próprios ou não próprios, como é o nosso caso aqui, que a gente não é verticalizado, como, né, o caso do Mãe de Deus, o caso aí do NIPO, nós somos verticalizados. Então, nós temos que lidar com essa dualidade, né, dualidade de ter esse compromisso, sim, de fazer o melhor pelo paciente, mas a gente tem um contrato a cumprir com a operadora, né? Então, a assistência que vai ser feita com o paciente, a gente tem que entender o que a fonte pagadora está querendo pagar, né? E nessa questão que eu trouxe do artigo da professora Ana Maria Malik, né? Vocês podem jogar depois no Google aí, é chamado As Dimensões Competitivas da Saúde. Lá ela faz esse desenho da cadeia de valores, então tem lá a operadora, tem lá os prestadores, tem as universidades, né? Como nós temos aqui, né? Com a geração de ciência, de pesquisa e tudo mais.
os pacientes em si, né, os usuários realmente da saúde, onde todos nós aqui, 345 pessoas no momento, somos todos potenciais usuários da saúde. Mas tem um elozinho importante daquela cadeia lá, que eu, Rogério, a opinião minha aqui, não é a opinião do hospital, né, nem da ANAP, é uma opinião livre minha aqui, tem um elo lá que a gente vê pouco ser incomodado com isso, que é a indústria, né? A gente tem aqui, quando a gente vê o gráfico que a Daniela nos trouxe ali do VCMH, aquilo ali dói no coração da gente, porque a gente vai vendo que o custo ele vai subindo, mas como é que está a margem de cada um dos nossos hospitais aqui? Ela está subindo no mesmo ritmo, né? Como é que está a margem das operadoras, né? Então, assim, a gente vê um movimento contrário. Poxa, como é que essa inflação vai subindo e o resultado não sobe, né? O resultado, pelo contrário, ele cai, né? Então, a gente tem que, aqui, enquanto uma associação de hospitais, né, a gente tem que entender que nós somos um desses elos da cadeia, né? E realmente a gente precisa estar aqui antenado a esse movimento, porque, por exemplo, a Dani trouxe a questão ali da coluna, né? Na nossa linha de cuidado com a coluna, né, que a gente tem também no modelo VBHC com a Unimed, a gente tem uma integração aqui com o parque esportivo da universidade, onde tem uma academia, tem um centro de reabilitação. Então, o paciente ele fica sob o nosso olho, mas não necessariamente dentro do hospital. E não é todo hospital que tem um parque esportivo, um centro de reabilitação, né? Então, a gente tem que buscar essas parcerias. Só que, por outro lado, tem essa questão que a Dani bem trouxe ali, que é a situação dos interesses, né? Bom, se eu tenho a coluna sempre foi historicamente uma área de alto ticket, né? De alto resultado para os hospitais privados. E aí, quando a gente vai para o modelo do VBHC, é para o modelo minimamente intervencionista, né? Então, isso para o hospital, né? Para quem está há mais tempo, é uma coisa, nossa, mas aí não está tendo movimento, aí não está tendo mais cirurgia, né? Mas está cuidando. E aí a operadora tem que estar disposta a remunerar esse custo evitado, né? Que ela teve com esse paciente que não foi para uma mesa de cirurgia, para um paciente que foi feito ali todo esse tratamento na linha de cuidado sem uma intervenção ali, no caso do paciente, uma intervenção cirúrgica, né? De grande porte. Então, nesse contexto, né, dos resultados, a gente traz aí esse conceito que a Dani trouxe da questão aí do Porter, né? Eu tenho esse livro aqui de cabeceira, aqui, o Repensando a Saúde, ele fica aqui do meu lado, porque é um livro que ele nos provocou realmente lá 2006, 2007, ali o lançamento desse livro, e ele traz essa questão, né? O que é o valor para o paciente, né? Então, as questões, por exemplo, de hotelaria, né? O livro provoca isso, né? O que o mármore, o granito da recepção, o pé direito alto, em que isso implica no desfecho para o paciente? Não implica nada, mas aumenta o custo que para trocar uma lâmpada eu tenho que pôr um andaime para subir lá no teto e trocar a lâmpada, né? Mas isso agrega, então agrega custo e não agrega resultado para o paciente. Então, assim, qual é o perfil que a gente vê hoje? A gente teve reunião ano passado na ANAP com o CEO da Amil, né? A reunião lá do Papo de CEO, acho que o Carlos estava nessa reunião também, né, Carlos? Onde a gente teve ali com ele uma fala que foi importantíssima, que os planos premium não crescem mais, né, na visão da operadora, né? Então, assim, eles vêm aí numa crescente de 1% ao ano em planos premium e vai trocando paciente de operadora ali, mas nas carteiras mais inferiores, né? Então, pessoas dispostas a pagar por esse serviço premium pelas operadoras, a gente está diminuindo, né? A gente sempre viu aí o Bradesco Saúde, né, como sendo, né, os fornecedores de OPME têm um preço para Bradesco, né? É um absurdo uma coisa dessa. O Bradesco acordou, falou, opa, peraí, né? Então, a indústria que eu falo, né, fabricante aí das medicações, dos OPMS, também precisa ser trazida efetivamente para o jogo,
jogo para poder contribuir efetivamente com o que a gente está passando, porque aquele custo que a Dani trouxe do VCMH lá, subindo, e com margens reduzindo nos hospitais e nas operadoras, né, essa conta não está fechando, né? Então, dentro desse contexto, esses modelos de remuneração que a Dani trouxe ali, realmente vão sendo trazidos agora não mais no amor, mas pela dor, né? É por uma necessidade, por uma questão que agora se impõe. Então, aqui no nosso hospital, a gente tem modelo de VBHC implantado, a gente tem diária global implantada com algumas operadoras, e nisso, a mensuração de resultado, inicialmente, ela é um tanto quanto até a gente perde margem quando a gente olha ali linha a linha, né? Opa, se essa conta tivesse sido lá no Fee for Service, ela tinha sido tanto, e aqui no modelo tal, no global, a gente já reduz um pouco essa margem. Então, como que se compensa isso, né? Então, a gente vem aqui nesse cenário, tendo que, obviamente, buscar as fontes alternativas de receita também, né? Então, vem aí a pesquisa clínica. Hoje, no nosso hospital, 5% da receita já corresponde à pesquisa clínica desenvolvida dentro do hospital. Então, vai nos forçando, né, a obter novas fontes de receita. Mas eu acho que o principal ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o que a Dani trouxe, talvez lá no primeiro slide ou segundo ali do conteúdo, depois que ela apresentou o hospital, que é os desperdícios, né? A questão dos desperdícios, né, em saúde aqui, né, as pesquisas apontam aí em torno de 30% de desperdício, mas é desperdício em que sentido? É desperdício, por exemplo, o andaime que vai trocar a, a lâmpada daquela recepção com o pé direito alto, e isso não está influenciando no desfecho do paciente, isso é um desperdício? Pode ser considerado, né? O batalhão que a gente tem de auditoria, de faturista, tanto do lado do hospital quanto do lado da operadora, que não influencia em nada no desfecho do atendimento ao paciente, num primeiro momento ali, claro, podem ajudar a avaliar protocolo, avaliar né, a condução ali do atendimento, mas que efetivamente não mudou lá a medicação, não mudou a conduta com o paciente em si. Então, existe uma visão do desperdício que pode estar atrelada às coisas que não interferem no desfecho do paciente. Mas a gente tem, né, com essa celeuma de regras, né, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos no estado que é altamente concentrado o mercado de operadoras na mão das Unimedes. Mas você vai, por exemplo, para São Paulo, para Rio, para Brasília, você tem um leque maior de operadoras e cada uma com a sua regra. Então, o recepcionista ali, ele tem que saber que para a Mil ele tem que passar o token não sei do que, para o Bradesco ele tem que fazer um outro processo, para a Unimed outro processo. Então, com isso, nós vamos fazendo toda uma estrutura administrativa que vai gerando custo. Mas já caminhando, né, para esse final, né, que eu quero provocar aqui, nós temos essa questão dos desperdícios. A gente tem eu faço uma analogia com uma frase que é atribuída ao Michelangelo, artista, né, que ele dizia que a obra de arte ela já estava dentro da pedra, ele só tirava os excessos, né? E eu acho que nos hospitais existem oportunidades internas ali. E qual é o caminho para a gente ter isso? A Daniela usou um termo aqui, ela falando, né, das pessoas e dos dados, né? E eu acrescento só mais uma palavrinha aqui, que são os processos internos, né? Então, quando você tem o Joãozinho contratado para corrigir o trabalho da Mariazinha, bom, como é que eu faço para a Mariazinha poder fazer certo da primeira vez e o Joãozinho, ou eu não ter ele na minha folha me custando, ou eu ter ele fazendo uma outra atividade ali para que realmente agregue valor no processo. Então, o recado que eu trago é que a gente possa estruturar nos nossos hospitais as nossas áreas de controladoria, área de custos, porque se hoje a Dani está lá no Mãe de Deus, a gente está aqui fazendo questões aí de valor em saúde, sem informação, nada disso vai para frente. Então,
todo hospital tem que investir em ter o seu custo muito bem apurado, bem gerido pelos gestores das áreas, né, pelas áreas todas, para que a gente saiba efetivamente o que a gente custa, porque é premissa básica quando a gente faz, né, lá na faculdade de administração, quando a gente vai falar de preço, eu tenho que saber meu custo. Então, se eu nem sei meu custo e não sei onde eu posso reduzir esse meu custo aqui, vai ficar difícil. Então, estruturem a controladoria, estruturem a área de custos e façam essas áreas conversarem com a assistência, né? A controladoria tem que ir lá para o posto de enfermagem lá e ver como é que as coisas estão acontecendo. O enfermeiro lá, o médico, tem que entrar lá na controladoria e ver as planilhas, ver o sistema de apuração de custos. Então, quando essas duas áreas, né, a controladoria, custos e a assistência médica de enfermagem se juntam, vão identificando ali essas oportunidades que tem de redução de custos, de otimização realmente, para a gente extrair realmente o máximo possível da nossa operação para operar o melhor custo possível. Então, acho que é isso que eu queria deixar aqui de contribuição e fico aberto aí também para a condução do Carlos aí. Rogério, muito obrigado, te agradeço muito, foi excelente a tua exposição. Eu acho que você conectou vários aspectos. Você falou muito sobre a questão da indústria, da participação da indústria, ou seja, um olhar integrado da cadeia, é fundamental. Eu acho que a indústria começa a tatear, começa a entender, porque naturalmente os hospitais ou os prestadores começam a fazer as suas pressões para poder reduzir custo, dado o contexto que eles estão vivendo em relação às operadoras, né? Então, muito providencial sua fala. Gostei também muito da sua fala a respeito do papel das áreas financeiras, né, que sempre ficaram isoladas dentro desse contexto, e é uma visão muito mais protagonista, uma visão muito mais participativa, traz com certeza uma sustentação muito grande ao debate que a gente está fazendo na ponta. Então, fundamentalmente, a mudança dos modelos de custeio, a mudança dos modelos de apropriação de custos e resultados vai ser fundamental para que a gente consiga evoluir. E isso, obviamente, faz com que a ponta tenha muito mais, se empodere muito mais das informações e possa contribuir de uma forma mais efetiva, tá? Eu não vou fazer nenhuma pergunta não para você, Rogério, por conta do tempo, tá? Mas assim, eu queria agradecer a participação de todas as pessoas que estão assistindo aqui o nosso debate, porque tem muitas manifestações, eu estou identificando muitas colocações, colocações positivas, críticas ao papel dos hospitais, críticas ao papel das fontes pagadoras. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate e entender que todos nós fazemos parte de um mesmo sistema e a gente vai ter que, em algum momento, falar em compartilhamento de risco, falar numa divisão mais justa das questões de risco e da remuneração do setor, né? E muitas questões também ligadas ao desafio da qualidade, né? A manutenção da qualidade é fundamental e a entrega de valor para o paciente é um desafio muito grande que a gente deve seguir. Então, vou deixar essas perguntas para fazer no fim, a hora, se sobrar um tempinho, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento aí das falas de vocês, tá? Então, Silvia, queria te convidar agora para fazer a sua fala. Vocês viram que agora a gente conseguiu uma complementação muito interessante com a fala do Rogério, a fala da Daniele. E agora vamos ouvir a Silvia, um pouco da experiência que ela traz do NIPO brasileiro e da vida que ela teve em gestão de saúde. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço, deixa eu arrumar aqui, pronto. Primeiro, né, agradecer aí a oportunidade, né, o convite da ANAP de participar aí dessa jornada, de poder aí tentar contribuir, porque a jornada é nossa, né? Eu sempre falo que a gente, como players, aí temos que tornar o sistema de saúde suplementar, que é onde a gente atua, sustentável, né? É a nossa missão aí ajudar nessa transformação. Uma responsabilidade, eu sou a última aqui, né? Então, a Dani e o Rogério fizeram excelentes considerações, né? Então, fico até um pouco nervosa aí, mas espero entregar um pouco aí da minha contribuição. O NIPO, né, é um hospital localizado na cidade de São Paulo, ele fica aqui na zona norte de São Paulo, então ele sai um pouco do eixo de grandes hospitais, né, que ficam na Avenida Paulista, ele faz divisa com Guarulhos e atende uma população muito grande também
da Zona Leste. É importante aí eu falar para vocês, porque isso norteia muito das nossas ações sobre os nossos valores. E a gente aqui no NIPO aprende muito a questão da referência às origens, né? Então, a importância da origem nipônica, que é toda a nossa essência. O hospital foi inaugurado em 1988, em comemoração aos 80 anos da imigração japonesa, como uma retribuição até de todo o acolhimento do povo brasileiro para esses imigrantes japoneses, né? Então, a gente nunca esquece essa essência nipônica que está muito no DNA. E uma das questões dos nossos valores é a atenção ao desperdício, o mottainai, né? E isso vem da tradição japonesa. É um povo que tem grandes históricos de guerra, de desastres naturais, ainda, né, os terremotos. Então, é um povo que entende muito a importância do recurso e tem a vivência de como o recurso ele é finito e limitado. A gente traz isso muito na nossa essência. E como isso se materializa, né? Quando a gente fala de valor em saúde, em desfecho clínico, para nós, muitas vezes, isso é o melhor para o paciente é não fazer. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem cases aqui onde a operadora nos aciona para avaliar um caso que já tem uma super indicação cirúrgica, e aqui é muito natural a gente falar, não precisa de cirurgia, precisa de uma mudança de vida, precisa fazer uma fisioterapia, e traz uma economia. Inclusive, a gente tem casos que a gente até acompanhou o desfecho, né? O não fazer foi bom para o paciente? Será que foi bom mesmo? E a gente acompanhou, foi bom. Ele se recuperou sem precisar fazer a cirurgia, e isso trouxe uma economia para a operadora em torno de uns 180 mil, né? E quando a gente leva isso para a diretoria, e talvez em outros lugares, né, a equipe seria chamada. Como é que você não fez? Como é que você não trouxe aí um dinheiro para o hospital? E a nossa diretoria fica abismada de imaginar que tinha uma indicação de cirurgia e, na verdade, não precisava fazer aquele procedimento, né? Então, a diretoria fica bem na cultura do mottainai, né? Não precisou fazer, que ótimo, né? E a gente sabe que, às vezes, em algumas situações, poxa, por que não trouxe esse dinheiro para o hospital, né? Assim como a gente é muito acionado, por exemplo, e faz parte aí o atendimento com excelência, o Motenashi, exames com sedação, né? Então, hoje está muito comum exames com sedação, né? Hoje os pacientes são convidados e a gente tem um time assistencial e um parque tecnológico também que nos permite, né, ter equipamentos modernos e mais rápidos. O paciente é convidado a fazer sem sedação. Vem aqui, vem conhecer, vamos conversar, né? Deixa eu pegar na sua mão, né? Então, a gente tem fotos até de a enfermagem junto com o paciente, a mãe segurando na mão do filho, sem fazer com sedação, quer dizer, sem gastar algo que não precisava ser gastar. Então, a nossa essência realmente, o valor é só fazer se realmente for necessário para o paciente, tá? Eu trago isso porque vocês vão ver no case que eu vou mostrar, isso muito presente, foi isso que norteou aí a nossa construção. Falando um pouco da nossa estrutura, nós temos 250 leitos, temos só de UTI, 4 UTIs, são 51 leitos. Por conta da nossa geolocalização, né, das regiões que eu falei, a gente tem um público aí muito grande, uma região carente de muitos hospitais, né? Então a gente tem aí uma volumetria muito grande, né? Uma característica do NIPO é um hospital de corpo clínico aberto, mas a grande maioria dos nossos médicos, eles fazem parte do nosso corpo clínico, eles atendem dos nossos ambulatórios, então praticamente é um hospital de corpo clínico fechado, né? A gente sabe quem são os nossos médicos, muitos dos nossos médicos estão aqui desde a fundação, ajudaram a construir o hospital, então existe na equipe assistencial um senso muito grande de pertencimento e da manutenção
né, da perenidade do hospital, né, da sustentabilidade do hospital. Isso também favoreceu aí a construção aí das nossas ações. É um hospital de baixa, média complexidade, a grande maioria dos nossos procedimentos, embora a gente faça procedimentos de alta complexidade. Somos um hospital certificado, né, com a Aquimenta, o nível diamante. Fomos o primeiro hospital no Brasil com a certificação em distinção do trauma, e nós temos um grande centro de trauma, até pela nossa geolocalização aqui. Quem não conhece a região de São Paulo, a gente está em volta de Marginais, da Fernão Dias, da Dutra, né? Então a gente tem aí grandes rodovias aqui no nosso entorno. Quando a gente fala aí nessas mudanças, né, e na remuneração, com desfecho clínico, baseado em valor, eu vejo, né, nos históricos das negociações, tanto nas operadoras com os prestadores, né, muitas vezes essa questão de sair, né, uma ânsia muito grande de sair do fee-for-service, que é o grande vilão, que não agrega valor, e já querer transformar tudo em remuneração com desfecho clínico baseado em valor, né? Então, é um modelo mental que sai do 0 para o 80, e isso muitas vezes é até um pouco agressivo, né? Eu sei que existe uma questão de subsistência, de sustentabilidade, né? Mas eu comparo muito essa mudança como um salto de um atleta olímpico, né? Um atleta de alta performance, né? Às vezes esse salto a gente, quando assiste numa Olimpíada, é rápido, né? Segundos, né? Mas para aquele atleta conseguir essa alta performance, né? Ele teve que ter todo um preparo antes, né? E hoje, quando a gente assiste uma Olimpíada, com essas câmeras super modernas, né? Então, a câmera lenta que vai mostrar a etapa desse salto, a gente vê que não é um pular daqui e cair aqui, né? Esse atleta, ele tem aí uma aerodinâmica, né? Ele precisa de um preparo físico para que cada etapa desse processo de saltar tenha alta performance, né? Então, não é, ele teve uma alimentação, ele tem todo um preparo de anos, e durante o salto, ele teve que exercer todo esse preparo em cada etapa, e aí ele teve essa alta performance. E é isso que a gente traz aqui para os nossos processos, né? É colocar essa mudança, né? Esse salto que a gente precisa dar, mas é olhar em cada fase do salto o que a gente precisa ter de preparo, né? Seja numa aerodinâmica, seja no vento que tem que ajudar, seja na melhor roupa com uma tecnologia, né? Que é tudo isso o atleta tem, né? O posicionamento do corpo físico dele para ele ter essa performance. Então, a gente entendeu aqui que em cada processo da nossa mudança, a gente tem que olhar direitinho o que a gente precisa se preparar para que no momento dessa virada, do momento do salto, a gente possa ter essa alta performance. Eu trago aqui o case, né, que é essas renegociações dos pacotes. Eu vejo que muitos hospitais possuem já negociações empacotadas, possuem até DG, né? Tem hospitais que têm há anos DG com as operadoras, mas muitas vezes foi uma forma assim, ó, tá aqui, agora é isso, e o prestador não teve a oportunidade de fazer o seu preparo, né? Não teve a oportunidade de olhar o seu processo, teve que implantar algo que foi colocado pelas operadoras sem entender aí dentro do seu processo o que poderia ser melhorado, né? A gente fez isso com a questão dos bundles, então hoje a gente tem um modelo de remuneração por bundle, com entrega de valor, mensuração de desfecho clínico, para uma linha de cuidado específico, e eu também acredito, né, e é uma cultura aqui do hospital, a gente não vai mudar tudo de uma vez, ninguém consegue fazer tudo, ninguém consegue mudar tudo de uma vez, né? Quem muito fez isso, hoje a gente vê muitos hospitais com dificuldades financeiras, hospitais sendo incorporados por grandes grupos, hospitais até fechando, né? Porque nessas mudanças a gente também precisa ter a questão da parceria, e nem sempre a gente vê essa parceria, né? É um cálculo que não está dando certo, é algo que está dando errado, chamar para conversar,
rever a rota, a gente às vezes vê a não participação das operadoras e entender, olha, a conta não está fechando, né? Não está dando, né? Então, a gente vê muitos hospitais com dificuldades financeiras para manter aí o seu fluxo de caixa, tendo até que fazer empréstimos, né? A gente começou a trabalhar aí com olhar um pouquinho para tentar implantar a DG, mas o case que eu trago hoje eu quero compartilhar, e a gente tem muito orgulho disso dentro da instituição, porque está dando certo, foi a renegociação dos pacotes, né? Então, foi bem colocado aí pela Dani, pelo Rogério, né, que são muito importante os dados, né, as pessoas e os processos. Então, eu trago aí nesse círculo tudo isso que a gente fez, né? Então, entender os nossos dados, né, olhar com lupa mesmo para ver toda a parte do nosso processo. Então, a gente tem um time dedicado a isso, né? E com participação aí do corpo clínico no olhar desses dados. Eu, como enfermeira, né, tenho esse olhar também, sou da negociação, mas eu olho como enfermeira para validar e ver o que a gente poderia melhorar aí nas informações. Nós chamamos todo o corpo assistencial, né, principalmente envolvendo os médicos, né, e aí esse olhar do Motainai, esse senso de pertencimento dos nossos médicos na instituição, né, então isso norteou muito a participação deles, né, nós compartilhamos com eles esse momento das operadoras, essa reestruturação das negociações de pacote, com compartilhamento de risco, e como é que o hospital vai compartilhar risco se ele não conhece o seu corpo clínico? A gente só compartilha risco com quem a gente conhece, né? Então, a gente vê assim, isso é um ponto de atenção muito grande, uma estrutura que tem um corpo clínico muito aberto, né? Como é que você vai compartilhar risco com quem você não combinou antes, né? Então, isso ajudou a gente, né? Ter o corpo clínico mais restrito ajudou bastante, né? E envolvemos aí a indústria farmacêutica, alguns pacotes, o grande ofensor são os medicamentos, né? E a gente entendeu assim, é o momento de apertar o cinto, né? Quem é que consegue fazer um buraquinho a mais no cinto e dar essa apertada, né? Então, são os grandes 3 players aqui que a gente entendeu que teria que chamar para essa rodada de negociação, tanto a indústria farmacêutica, os fornecedores, principalmente os de insumos também, mas que também tem um papel importante. Quando a gente olha, eu quero ser de alta performance, eu tenho que olhar tudo também, né? Às vezes o miudinho tem uma volumetria tão grande, né? Aquele item pequeno, mas ele consome aí um pouco da sua margem, então a gente também fez esse olhar, mas em muitos procedimentos empacotados com compartilhamento de risco, o OPME era um grande ofensor, os terceiros também, né? Análises clínicas, imagem, a hemoterapia, isso eles foram chamados, né? E inclusive o time comercial participando de muitas dessas negociações, né? E é olhar aí para os fornecedores e falar, olha, conversamos internamente com a nossa diretoria, o corpo clínico assistencial topou participar, né? E chamando os fornecedores, falando assim, olha, a gente vai embarcar, né? A gente vai embarcar nessa viagem com as operadoras, né? Eu só quero saber, fornecedor, se você quer entrar no barco com a gente ou se você vai ficar na praia e a gente vai dar tchau, né? A conversa foi muito nesse sentido mesmo, de conscientizá-los de que eles precisavam participar e entender de quem seriam os nossos parceiros mesmo, e aí fazer uma peneira, olha, você não vai se enquadrar, né? Então, e os médicos participando muito disso também, tá? Foram N rodadas de negociações, não foram só umas, né? Rever, recalcular a rota, né? Tendo sempre o pessoal da controladoria aí como a nossa bússola, o nosso norte, né? Entender nas economias, né? E esse compartilhamento, o que a gente conseguiria fazer, né?
a gente entendeu também aqui, a gente não é MasterChef, né? Então, a operadora não podia chegar aqui, né, com uma caixa misteriosa para a gente e a gente descobrir no meio da cirurgia o que, que tem na caixa misteriosa, né? A gente aqui não é MasterChef, então a gente também precisa entender quem são a população que a gente atende, né? E quais os ingredientes que a gente precisa para fazer essa receita, né? Então, isso a gente mensurou muito bem. Né? E aí a gente conseguiu implantar, a gente tem feito todo esse acompanhamento, como eu disse, né? O pessoal do BI aí é o nosso, da controladoria, é a nossa bússola, é o nosso norte, e o corpo clínico, né, participando ativamente disso daí, né? Então, a gente entendeu assim que nós conseguimos fazer isso, né? Transformar um processo naquilo que é nossa essência, né? Que é justamente combater o desperdício, o Motanai, né? Atender com excelência, né? O Motenashi, o nosso cliente, né? E a gente tem a prática aqui, né? Do Shinshetsu, né? Que é se preocupar com a existência do nosso cliente, né? A existência, o nosso cliente seja um parceiro, seja um fornecedor, mas principalmente aí o paciente, o cliente no centro de tudo isso. Tá? Então, a gente tem muito orgulho, né? Foi um dever de casa aí que a gente está implantando. Começamos com 2 grandes operadoras e hoje a gente está oferecendo até para outras operadoras, olha, deu certo, vamos fazer. Né? A gente consegue fazer também. E entendendo bem isso, a operadora também precisa entender, olha, calma, né? Eu não vou virar a chave de tudo do dia para a noite. Consegui, implantamos, vamos estender. Próximo passo, né? Uma melhoria contínua, tá? Então, é isso. Muito arigatô. E aqui trago os meus contatos e eu acredito muito nisso, gente. Ninguém sabe tudo, ninguém faz tudo bem feito e a gente tem que trocar aí as nossas figurinhas no que deu certo, no que deu errado, para a gente poder se ajudar e contribuir aí na sustentabilidade. Então, muito obrigada. Silvia, parabéns. Obrigado pela tua fala, foi ótimo também. E para mim passou uma visão de sistematização do modelo, nas falas anteriores também, mas como que vocês sistematizaram o modelo para poder chegar ao melhor resultado, né? E achei muito interessante esse último frame que você mostrou, como que a gente consegue avaliar em cada etapa daquelas que você destacou, onde a gente está com alguma dificuldade de perseguir ou de ultrapassar. Isso dá um direcionamento muito, muito forte para as ações de adaptação, ajuste e questões culturais que a gente precisa fazer. Então, parabéns, viu? Eu queria explorar algumas coisas e foram várias perguntas, pessoal. Eu não consegui coletar todas, mas como eu já tinha feito perguntas para a Dani do público, eu queria pedir para o Rogério uma pergunta do Luiz Ferezin, que é uma pergunta bastante interessante, que o Luiz ele questiona e pergunta como a inteligência artificial pode ajudar na implantação do modelo dos riscos compartilhados e se existem iniciativas de compartilhamento de riscos entre as entidades. Rogério, como é que você vê essa presença da inteligência artificial dentro desse contexto? Como é que ela pode ajudar? E se vocês têm desenvolvido alguma prática nesse sentido? Excelente, a pergunta, e eu acho que está aí realmente uma ferramenta importantíssima para a gente, né? Eu costumo dizer que a gente, pelo menos aqui no nosso hospital, a gente às vezes se afoga em tanto dado, né? Então, o Data Lake aqui realmente é gigante, a gente já está, sim, com uma ferramenta de inteligência artificial que, por exemplo, a gente chama, né, como uma instituição marista aqui, que somos, nós demos o nome para a nossa ferramenta de Mariá, destacando o IA lá do final, né? E a gente, na Mariá, a gente já tem 2 pontos bem importantes de valor em saúde, já que a inteligência artificial alerta os gestores do centro cirúrgico para duas situações. Uma, para quando está agendando uma cirurgia que é um procedimento que deixa margem negativa para o hospital, né? Então, o gestor de centro cirúrgico, assim que confirma-se ali um agendamento lá para frente de um procedimento, ele já alerta, olha,
fulano aqui, a doutora e a enfermeira médica, gestora do centro cirúrgico, vocês agendaram o procedimento aqui, que olha, o histórico de resultado dele é este aqui. Então, aí com isso permite que elas possam avaliar o custo, avaliar de repente com o comercial alguma situação ali de negociação com a operadora. Então, isso já está sendo gerido aqui por nós. Então, aí a gestão do centro cirúrgico tem que ir lá e dizer qual que é a conduta que ela vai fazer, se está mantendo a cirurgia, se vai negociar. Então, a gente hoje aí fica, olha no BI, né, no retrovisor, qual conduta foi tomada, né? Então, a inteligência artificial, ela liga o alerta, né? Ela não bloqueia, né, a agenda, ela não impede o atendimento, mas ela liga o alerta ali para os gestores. E também um outro ponto, trazendo aí para essa questão do desperdício, a nossa ferramenta Mariá também nos indica quando um agendamento é feito com uma reserva de sala com horas muito superiores ao que procedimentos anteriores da mesma linha tiveram com o desvio, quando sobe mais do que 2 desvios padrões. Então, ele alerta, olha, você pode estar desperdiçando horas de sala aqui nesse agendamento, por favor, olhe aí a tua agenda. Então, aí elas também têm que ter a conduta ali de gestão, né? Então, nós tem toda uma equipe de agendamento, né? Então, as gestoras não vão olhar um a um ali, bom, tá, agendou uma coisa. Então, a inteligência artificial vem e traz esse dado ali para eles, que é bem importante. E sobre a questão de compartilhar riscos, né? Eu vi uma frase aqui no chat, né? Que a gente só compartilha risco com quem a gente confia, né? E esse é o grande problema do setor de saúde, né? E não aqui no Hospital da PUC, em Porto Alegre, mas no hospital que eu passei antes, a gente, quando o Bradesco veio e colocou, olha, é isso daqui, agora é pacote, é assim, 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 nós chamamos os fornecedores de materiais para a mesa e dizemos, olha, o que a gente tem é isso aqui. Então, só que eu não acompanhei o desfecho depois lá, porque foi quando eu vim para cá, para Porto Alegre, mas a gente tinha iniciado lá, sim, essa conversa com os fornecedores. E aqui, né, como a gente tem toda uma área de pesquisa, a gente também tem se aproximado da indústria farmacêutica em como que eles podem contribuir de alguma forma, nem que seja, por exemplo, bom, eu gasto contigo aqui, ó, indústria X, com X milhões por ano. O que que você pode fazer aqui pelo hospital? Nós que somos filantrópicos, né? De investimento, de fazer alguma coisa, lógico, com toda a questão do compliance atrelado, né? Sem compromissos, né? Atrelados ali a essa coisa, mas sim como, olha, eu estou dando aqui X milhão para você por ano aqui. Você não vai fazer nenhuma, né? Um investimento aqui nos supermercados. Como é que funciona o supermercado, né? É o fabricante que cuida lá da gôndola, né? Aqui a farmácia a gente tem que ficar cuidando de tudo com, né, aos trancos e barrancos e a indústria não dá, né, nada, não contribui nada. Então, a gente tem trazido nessa forma aí, essa abordagem, cara. Não sei se eu consegui responder os 2 pontos aí. Rogério, foi ótimo, é isso mesmo. Curiosamente, Rogério, enquanto vocês falavam, eu fiz uma pesquisa no chat GPT e perguntei para o GPT como avançar na implementação de modelos de remuneração em saúde no Brasil, visando bons desfechos financeiros e assistenciais, tema do nosso debate, né? Ele apontou 10 itens, né? De vários que a gente discutiu aqui. É sinal que a inteligência artificial está aprendendo com a gente aquilo que deve ser focado, né? E, curiosamente, Exatamente. o item 7, Rogério, que foi parcerias e colaborações, ele destaca a necessidade da gente estabelecer parcerias entre operadoras de plano de saúde, prestadores de serviço, fornecedores e governo para desenvolver e implementar modelos inovadores de remuneração. Então, vai de encontro totalmente ao que você está falando, e não é novidade para vocês, né? A inteligência artificial vem para ficar e a gente tem que saber usar da forma mais adequada, né? Eu sempre digo que o grande truque é saber perguntar, saber fazer as perguntas adequadas para que todo esse ferramental esteja
a serviço de nós todos, né? A serviço do nosso setor. Mas muito bom, Rogério, muito bom. Eu acho que ficou claro de uma aplicação prática, né? Poderiam ser várias aplicações, mas foi uma Tem aplicação outras, prática interessante, né? tem outras, mas essas duas acho que são bem nessa linha aí. Legal, gente. A gente ainda tem uns minutinhos. Eu queria aproveitar e perguntar para a Silvia também uma pergunta da Luciana Bernardino. A Luciana pergunta, Silvia, como no modelo de bundle, em qual linha de cuidado que vocês implementam, qual a linha de cuidado que vocês implementaram um bundle e quais os indicadores de desfecho e são mensurados na avaliação mensal? Tá. Do bundle, a linha de cuidado foi para o TEA, né, para o tratamento do autismo. Inclusive, esse projeto ele foi escolhido pela ANS como um dos modelos de remuneração com entrega em valor, e são 9 itens que são mensurados no desfecho do paciente, né? Além do NPS, também tem os PREMIS e os PROMIS, né? Mas os desfechos na evolução clínica do paciente, né? É uma metodologia diferente que a gente utiliza, é um projeto que existe no NIPO há mais de 16 anos, e a gente, em 2 anos, conseguiu transformar isso num bundle e negociar com as operadoras. Então, um grande case de sucesso aí. Se depois quiser mais detalhes, quiser vir conhecer também, a gente coloca à disposição. E está na ANS esse modelo, tá? Muito bom, Silvia. Muito bom, ficou claro. Tem uma pergunta que é geral para vocês três, do Wesley Guimarães, para vocês falarem um pouco sobre a adesão médica a essas novas práticas. Wesley, todos exploraram isso nas falas, né? A questão da cultura, a questão de trazer o médico para dentro do processo, o médico, é fundamental que ele participe, a questão da clareza que ele deve ter, e esse é um compromisso das instituições, sobre as novas tendências. Há uma desconexão grande ainda, né, entre aquilo que está acontecendo lá fora e a prática dentro dos hospitais. Eu percebo que as instituições, boa parte das instituições, tem muito medo de abordar o profissional médico, tem muita dificuldade de chegar próximo e de questionar a prática, né? Mas toda a questão colocando de forma clara, toda a questão da mensuração, da tangibilização do desfecho facilita muito uma conversa objetiva, né? E os médicos são muito guiados por dados, muito guiados por informações, por fatos e dados, né? Então, eu acho que se eu pudesse contribuir, nenhum projeto pode ser feito sem a participação efetiva desses profissionais dentro da construção dessas lógicas, né? Eu tenho isso aqui na instituição, a gente tem feito isso de maneira efetiva, e trazer o problema e compartilhar o problema com o corpo clínico. Acho que isso é muito importante. É como eu digo, né? As operadoras não são vilãs, na medida que elas também precisam sobreviver. Os médicos não são vilões porque são o grande fator de geração de resultado e o elemento importantíssimo dentro do cuidado, né? Assim como os demais profissionais assistenciais, assim como as outras áreas que participam da cadeia, assim como a indústria. A gente fala muito, a indústria sempre ganhou e teve altos lucros com os hospitais e com o cuidado, né? A gente vê as margens do setor farmacêutico é uma coisa inimaginável para os hospitais, né? Mas chega a hora da gente trazer a indústria para perto da gente e falar, pessoal, foi legal até hoje, mas a gente precisa adaptar, porque a gente precisa fazer uma entrega compartilhada e sistêmica no que diz respeito ao desfecho financeiro e ao desfecho assistencial, né? E não se faz um sistema sem todos esses atores participando. Mas eu queria que vocês também explorassem, Rogério, Silvia e Dani, a respeito dessa pergunta, porque, de fato, isso ainda traz um pensamento muito intrigante, uma visão muito crítica dentro das instituições de saúde. Eu queria saber como é que vocês veem isso. Bom, acho que, Carlos, foi brilhante na tua resposta, né? Eu acho que, e a Gláucia trouxe aqui no chat, né, que os médicos são parte da solução, não são parte do problema, né? Acho que o médico, ele depende do hospital para sobreviver, né? Então, acho que o segredo da questão médica é transparência. O médico não tem que ser colocado como um ser à parte da gestão do hospital. Ele tem que receber a informação do que está acontecendo no hospital, ele precisa saber
do que está acontecendo no mercado, né? Muitos médicos acabam na rotina deles ali do dia a dia, né? Tão intensa, eles não estão lendo o noticiário às vezes o que está acontecendo nas operadoras, no mercado como um todo. Então cabe a nós que somos gestores do hospital trazer isso para eles, né? A gente tem aqui uma rotina, né? E médico, né? A gente tem que lembrar, todo hospital tem aquele 80% de movimento que vem de 20% dos médicos, né? Foca naquele grupo ali, né? Que está aqui todo dia, que a rotina dele é dentro do teu hospital e transmite informação para ele. Se tem uma coisa que médico é inteligente, né? Então, compartilhem os dados com eles, não tenham receio. Agora, qualquer profissional, assistencial ou não assistencial, para falar com o médico, tem que ter propriedade do que está falando. Então, volta aquilo que eu falei de reforçar a contadoria, custos ali, né? Porque se chegar também com uma informação que o médico faça uma pergunta e você, veja bem, você já se complicou, você já perdeu a credibilidade. Então, faça o seu dever de casa direitinho e tenha transparência com os médicos. Ponto. Perfeito, Rogério. Silvia e Dani, vocês querem complementar? Aqui também é aquilo da essência que eu coloquei, né, o Motainai, mas a gente chamou o médico e ele ajudou na construção, né, como a Gláucia colocou aí, ele faz parte, e aqui ele fez parte atuante, né, inclusive de algumas negociações com alguns fornecedores, o médico participou também na mesa. A gente fez até questão de algumas reuniões serem presenciais, para ter muito esse olho no olho, vem aqui, vem sentir, né? Então, a gente trouxe o corpo clínico, que como eu coloquei, o NIPO tem essa característica de ser um pouco mais fechado, e os médicos terem essa questão de, eles pertencem ao hospital, e eles querem que o hospital seja sustentável, né? Muitos ajudaram a construir o hospital, o que ele é hoje, mas eles ajudaram na construção do protocolo. Então, o protocolo não foi uma imposição, mas foi algo que eles ajudaram a construir, né? Então, se eles ajudaram a construir, né, por que a gente não consegue implementar? Então, foi bem isso que aconteceu. Acho que é importante a gente saber comunicar direito ao médico, né? Muitas vezes nós não estamos comunicando a ele como está o mercado e quais são os movimentos que o hospital quer fazer, e a gente imagina que ele precisa aderir uma coisa que ele também não sabe que está acontecendo. Então, tem a comunicação, a gente vai ter aqueles que vão ser seguidores e que vão querer participar, que no caso do VBHC, é um grupo restrito, né? Até porque foram selecionados por indicadores, mas quando, depois de implantado também, a gente tem a procura por outros e o interesse de outros médicos de fazer parte, né? E cabe a gente comunicar como ele vai, quais são os degraus que precisa andar também para que ele faça parte disso. E com isso, assim, nós vamos qualificando cada vez mais a entrega do hospital e a entrega do corpo clínico. Então, acho que é uma construção conjunta, né? A gente precisa enxergar o médico como parceiro e como parte integrante do todo. Pessoal, a gente chegou ao tempo. Poderíamos ficar aqui, né, Rogério, Silvia e Dani, poderíamos ficar aqui algumas horas debatendo isso com o pessoal, né? O tema é intrigante, é fundamental. Eu sou daqueles que acham que aquilo que nos trouxe até agora não nos levará para frente, a gente precisa mudar. Vocês colocaram as questões culturais e deixaram claro o quanto ainda há resistência dentro e fora, o quanto eu estava comentando, estava pensando aqui, operadoras ainda estão olhando muito no curto prazo, não estão olhando a perspectiva longa para que a gente possa garantir modelos vencedores. A gente precisa incluir os fornecedores na jogada, a gente precisa incluir os médicos. A ANS precisa, de fato, ocupar um papel protagonista na mediação de desse ecossistema. Hoje a ANS ainda falha muito na participação dela, isso é uma opinião muito particular, naquilo que ela pode contribuir para o equilíbrio geral do sistema, né? Então, acho que o debate foi muito importante. Eu queria agradecer muito vocês, viu, Rogério, Silvia, Dani, agradecer também a Bia por ajudar na viabilização do evento e convidar todas as pessoas para, como vocês bem disseram, enfrentar esse desafio, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar que iniciar fazer o projeto, fazer toda essa transformação é muito complexa, mas a gente precisa começar por algum lugar.
Então, mobilizar outras instituições que estão fazendo, conversar lateralmente com outras instituições e ajudar na estruturação desses modelos passa a ser fundamental. Não dá para fazer nada sem muita estruturação e sem uma visão de longo prazo, né? A gente não vai conseguir enfrentar esse desafio, né? E, naturalmente, passa a ser uma condição de sobrevivência de todas as instituições, né? Eu acho que isso é importante. Fica o convite para vocês se corresponderem, pessoal, com os palestrantes, esclarecer dúvidas, esclarecer pontos e continuar esse processo de troca de informações, que é muito importante para a gente alcançar esses objetivos futuros, né? Então, vou encerrando por aqui, agradecendo a todos e com certeza a gente estará junto em outros debates, em outras conversas. Obrigado, pessoal.